Então, letra C. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Segunda questão. O Canal do Panamá encontra-se localizado no Istmo do Panamá, que é um país com território situado ao sul da América Central. Esse canal tem como objetivo unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Muito bem, Isabelle, muito bem. Letra A. Terceira questão. Abre aspas. A guerra chegara ao fim. As cidades, as vilas, as aldeias estavam despovoadas. Sobreviveram um quarto da população, cerca de 200 mil pessoas, 90% do sexo feminino. Dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos acima de 60 anos ou garotos menores de 12 anos. Os próprios aliados ficaram abismados com a enormidade da catástrofe, a maior sucedida num país americano. Fecha aspas. Manlio Ganconi e Ivan Boris. O texto refere-se ao conflito externo em que se envolveu o Império Brasileiro, conhecido como a Guerra Letra D. Muito bem, Guerra do Paraguai. Muito bem, é isso mesmo. Guerra do Paraguai. D. Página 341 agora, tá bom? Quarta questão. Leia o seguinte trecho. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios, arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação. Fecha aspas. Escreveu o argentino Alejandro Maciel, no caso, em, abre aspas, o livro da Guerra Grande. Fecha aspas. Assinale a alternativa incorreta. O que é que você marcou aqui, Isabelle? Olha só, rapaz, muito bem. Quarta questão, letra E. O Paraguai possuía indústrias e ferrovias, havia estatizado a economia e não dependia de recursos estrangeiros. Muito, muito falso, né? Letra E da quarta questão, né? Isso. Quinta questão. O forte e bem treinado exército paraguaio venceu as primeiras batalhas durante a Guerra do Paraguai, impondo baixas e conquistando territórios. Porém, a partir de certo momento, passou a sofrer sérias derrotas que comprometeram suas defesas. A primeira derrota dos paraguaios que ficou célebre, foi a Batalha o quê? Batalha de Riachuelo. Muito bem, Isabelle. Quinta questão. Letra A. Batalha de Riachuelo. Sexta questão. É comum referir-se ao Paraguai como um país... Paraguai não, perdoem, Uruguai. Como um país o quê? Do Cone do Sul, do Triângulo do Sul, do Trial do Sul, dos poderosos do Sul ou dos emergentes do Sul. Muito bem, Isabela. Letra A. Cone do Sul. Sexta questão, letra A.
colocar aqui no chat, peraí. 6A. Sétima questão. Sobre os aspectos físicos da América Central, marque a alternativa incorreta. A América Central continental corresponde ao istmo que liga a América do Norte à América do Sul. A América Central, a primeira aqui é verdadeira, né? No caso você não marca. Letra B. A América Central possui relevo montanhoso e vários vulcões ativos, além de frequentes terremotos? Sim. Letra C. Na América Central, o clima predominante é o clima tropical úmido? Com certeza. E a letra D, olha, a Costa Rica é o país responsável por proporcionar acesso terrestre entre a América Central e a América do Sul. Temos a letra E também. Localizada ao norte da linha do Equador, a América Central pertence ao hemisfério setentrional. O que é que você marcou aqui, Isabelle? Na 7. Deixa eu ver aqui. Marcou a D, né? A Costa Rica é o país responsável por proporcionar acesso terrestre entre a América Central e a América do Sul. Muito mais do que incorreto, né? Letra D. Na 7ª. Próxima questão, 8ª. Leia. No Uruguai, cerca de 3,4 milhões de habitantes encontram irregularmente distribuídos no território. Cerca de 3,4 milhões de habitantes se encontram, né? Encontram-se irregularmente distribuídos no território. Está faltando um si aqui. O norte, ocupado por grandes estâncias, é escassamente povoado. Segunda alternativa, afirmativa, aliás. A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, apresenta cerca de 44% da população total do país, que é predominantemente urbana. Esse texto que a gente viu, né? Terceira, em sua maior parte, a população uruguaia é formada por descendentes de franceses e portugueses, cerca de 90%. Qual você marcou aqui, Isabelle? A 1 e a 2 estão corretas, né? Muito bem. Oitava questão, letra B. A próxima aqui, vamos lá. Para fazer seu comércio com o exterior, no caso dos produtos que não podem ser transportados pela aviação comercial, o Paraguai depende de dois países. Quais são esses países? Do Brasil, né? Da Argentina e do Brasil, exatamente. Não é questão letra E. Décima e última questão.
A imagem a seguir enfoca uma associação entre aspectos recentes da realidade haitiana. Quais são esses aspectos? A miséria e o caos urbano, né? Esses países colonizados por esses ingleses, eu vou te contar. Parece que não é tão vantajoso assim. Bom, vamos lá, né? Capítulo 10. Economias latino-americanas de base mineral. Venezuela. Aqui a gente vai ter a localização geográfica, né? Na página 344. A gente vai ter aqui algumas soluções urgentes para a economia do país, né? Das quais a gente vai ter a estatização de empresas privadas de diversos setores, como bancos, indústria de cimento e siderúrgica. Repara o seguinte, ó. Em países inteligentes que queriam sair da miséria, houve uma estatização daquilo que era privado, né? A compra por parte do governo de alguma coisa que não era do povo, não era do governo. Aqui no Brasil, o que o presidente quer fazer é vender aquilo que é do povo, como por exemplo o SUS, né? Ontem o presidente emitiu um decreto onde ele sinaliza a privatização do SUS, ou seja, se tu quiser atendimento público, ou melhor, quiser atendimento de saúde, vai ter que pagar. Se não tiver como pagar, então tchau, não vai ser atendido, né? E é uma crueldade, porque a gente está falando de Brasil. A gente não está falando de uma realidade de pessoas ricas. Aqui não é uma Holanda, uma Noruega, uma Dinamarca, uma Finlândia, né? Então o SUS tem que permanecer, porque a gente precisa do SUS. Não precisa nem falar, né? O SUS regula até mesmo a água encanada que chega na nossa casa. A reforma agrária, redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais, construção de casas populares, a ampliação da participação do Estado na exploração de petróleo pela Petróleos da Venezuela e algumas outras. Hugo Chávez também buscou a aproximação com países como Irã, Cuba e Coreia do Norte. Essas reformas provocaram uma forte reação das empresas privadas, sobretudo das grandes corporações internacionais, bem como a elite empresarial interna, que passou a confrontar o governo com passeatas populares e tentativas de tirar Chávez do poder. Na economia, né, a gente tem aqui uma economia dependente do petróleo, porém é um dos maiores produtores de petróleo, né? Só explora, entretanto, 40% das suas reservas, que atualmente são consideradas as maiores do mundo. Até hoje, eu estou no final da 345, tá? Até hoje o petróleo constitui 80% de todas as exportações venezuelanas e é responsável por 1/3 do PIB. As grandes jazidas do território venezuelano estão situadas ao longo da costa caribenha. A Venezuela é é membro da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, criada na década de 60, na Conferência de Bagdá, com o objetivo de proteger os seus integrantes da decorrência desleal do Cartel das Sete Irmãs, formada pelas 7 grandes corporações petrolíferas nos países ricos. Em seu subsolo, também são encontradas outras riquezas minerais, como ouro, bauxita, minério de ferro, diamantes, manganês e gás natural, associado ao petróleo. Essas riquezas naturais já foram exploradas, que já foram exploradas, atualmente servem de base para uma crescente industrialização. Agropecuária. Na região andina,
Principalmente, é possível encontrar plantios de café, cana-de-açúcar, algodão, arroz, milho. No entanto, mesmo com a produção interna diversificada, a Venezuela não é um país autossuficiente, né? E importa aproximadamente 30% dos bens necessários para o consumo da sua população. Já o setor da pecuária é mais do que suficiente para alimentar sua população, visto que existem aproximadamente 17 milhões de cabeças de gado bovino, pastoreadas principalmente na vasta região dos Llanos. Sobre a indústria. Deixa eu pôr esse microfone aqui. Pronto, sobre a indústria. A Venezuela possui um parque industrial que foi, dá para ouvir, né? Que foi financiado em grande parte pelos lucros do petróleo. Portanto, a maioria das indústrias encontradas no país é de derivados de petróleo. Existem também siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias alimentícias que utilizam diversas riquezas produzidas no espaço venezuelano, o que transforma o país no quarto mais industrializado da América Latina. Próxima página, 347, o espaço natural. Principais regiões, totalizando uma área de 912.050 km², a Venezuela apresenta 4 regiões naturais marcadas principalmente pelo seu relevo. Litoral, região plana onde a extração petrolífera está concentrada e que pode ser subdividida em 2 sub-regiões, litoral atlântico e litoral norte. Né? O litoral atlântico, a leste, em que estão localizados o delta do rio Orinoco e o Golfo de Paria, aliás. E o litoral norte, banhado pelas águas do Mar do Caribe. Região dos Llanos. Vamos ver aqui a bateria aqui. Dá certo. Localizada na porção central do país, apresenta uma grande planície drenada pelos afluentes da margem esquerda do rio Orinoco e recoberta por uma vasta vegetação de savana, que é principalmente ocupada para pecuária extensiva e por campos de plantio de algodão, arroz, milho e etc., devido à fertilidade natural do solo. Região montanhosa, localizada na porção noroeste da Cordilheira de Mérida, uma extensão dos Andes. Essa região é um maciço natural que separa as vastas planícies dos Llanos da área onde está localizado o lago de Maracaibo. A exploração mineral divide o espaço com culturas de milho, cana-de-açúcar, algodão e café. Em virtude da altitude, apresenta clima de temperaturas amenas. O maciço das Guianas é o relevo formado na era geológica pré-cambriana. O Planalto das Guianas venezuelano está localizado no extremo sul e sudeste do país. É a maior região natural da Venezuela. Isso serve apenas como separação natural entre esse país e o Brasil. É nessa área que se encontra a maior queda d'água do mundo, o Santo Ángel, 979 metros, quase 1 quilômetro de queda d'água. Na região de planaltos e montanha, cujas altitudes superam os 900 metros por conta do clima tropical, florestas tropicais são predominantes na paisagem. Na porção sul, onde a umidade é pouco menor,
existem manchas de savana. Espaço rural, isso aqui é muita coisa, viu? Vamos lá. Espaço rural. Atualmente, a Venezuela está entre os países mais urbanizados da América Latina. A despeito das disparidades ainda existentes na sua sociedade, apresenta os melhores indicadores sociais de toda essa porção do continente americano. Sua população, de aproximadamente 30 milhões de habitantes, não sofre mais com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e falta de moradia, a que vem sendo superada pela iniciativa estatal. As conquistas sociais obtidas pela melhor distribuição de riqueza passaram a ser ameaçadas após a persistente crise gerada pela queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional e pela desastrosa ameaça do governo de Nicolás Maduro, devido ao excesso de intervencionismo estatal. O barril de petróleo, que em 2008 chegou a $140, despencou em 2015 para $37. Não é difícil entender a crise quando sabemos que a Venezuela exportava em 2016 em torno de 1.700.000 barris. Se fizermos um exercício matemático, podemos imaginar que a diferença de receita de 2008 para 2016. Qual a diferença, né, de 2008 para 2016? A principal fonte de divisa em moeda forte caiu em quase 400%, causando convulsões sociais devido à perda de poder aquisitivo pela população e pelo desabastecimento, de produtos básicos agrícolas e industriais, pois a Venezuela nunca se preocupou tanto em produzir no mercado interno, porque os petrodólares podiam comprar dos mercados estrangeiros sem maiores problemas. No entanto, com a queda das receitas, o governo do país não conseguiu administrar a falta de produtos básicos, como papel higiênico. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui na metade da 350, tá certo? Próxima aula a gente se vê, tá bem? No caso, a gente se vê amanhã com produção textual. E sexta também. Certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que todo mundo fique bem. Até logo.